dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Olha só, eu vou falar hoje de uma questão geopolítica da América do Sul, Brasil e América do Sul. Nós temos que analisar a América do Sul em duas porções principais. A porção de colonização portuguesa, Brasil, que responde por praticamente metade do subcontinente. A outra parte era a colônia espanhola, embora não podemos esquecer que três países vizinhos do Brasil, lá no norte, falam respectivamente francês, holandês e inglês. Estou me referindo à Guiana Francesa, né? Embora lembrando que a Guiana Francesa é parte da França, não é um país independente, o Suriname, que fala holandês, e a Guiana, a antiga Guiana inglesa, fala inglês. Tá? Mas eles são muito pequenininhos e estão mais ligados à economia caribenha, Caribe. Então, o que a gente vai pautar aqui, na verdade, diz respeito a essa divergência histórica que aconteceu ao longo do tempo entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Bom, primeira coisa, importante perceber, olha só, as bacias hidrográficas, que eu estou me referindo às maiores do mundo, a maior delas, a Amazônica, e a bacia do Paraná, ou Platina, essas bacias fazem interligações entre o Brasil e outros países. Veja bem, a bacia amazônica, ela é imensa, é a maior do planeta, como eu disse. E, na verdade, ela nasce nos Andes, nasce no Peru. Então, Peru, Bolívia, né, Colômbia, estão integrados ao Brasil pela navegação, pela importância da bacia amazônica. E na porção sul, o rio Paraná, né, que quando entra em território argentino passa a se chamar Rio de la Plata, forma uma bacia também muito importante, principalmente nas questões energéticas, que é a bacia Platina ou bacia do Paraná, que engloba, além do Brasil, Paraguai, Argentina e um pedacinho do Uruguai, lá com o rio Uruguai, que podemos acoplar junto à bacia Platina. Então, esses eixos viários ao longo do tempo, no caso a navegação fluvial, foi muito importante dentro de um contexto geopolítico, porque quem domina isso vai ter poder. Isso é uma coisa óbvia. Tá? E com o passar do tempo, as fontes energéticas, principalmente da bacia Platina, onde está a segunda maior hidrelétrica do mundo, construída pelo Brasil, Itaipu, que pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraguai, também são de suma importância. Tudo bem? Então, olha aí, fazer uma relação com as bacias hidrográficas. Que o Brasil, óbvio, né, tem grande área dessas duas grandes bacias que são históricas ao longo do tempo, né, histórica, que fizeram uma aglutinação das colônias, né, tanto portuguesas quanto espanholas, portugueses quanto espanholas. Lembrando que o Brasil sempre teve um litígio, uns problemas com a Argentina. Não é à toa que, se a gente for recordar historicamente, aquela porção do interior, do sul do nosso país, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que coincide aproximadamente aí com a região das Araucárias, né? Aquelas matas, né, com algumas características de climas temperados, pode-se dizer temperado, uma floresta temperada, essa região quase foi da Argentina. Então o interior desses três estados poderiam ser argentinos. É como se a Argentina tivesse uma cunha enfiada no Brasil, lá na região sul, ia ficar muito complicado. Então tudo isso é histórico, viu, pessoal? É histórico. Nós estamos lembrando dos dois maiores países da América do Sul, Brasil e Argentina. Obviamente que as questões geopolíticas envolvendo os dois historicamente são muito antigas. Pois bem, depois de muitos conflitos no Uruguai, a Guerra do Paraguai, Brasil e Argentina sempre em lados opostos, na Guerra do Paraguai do mesmo lado, lembrando que o Paraguai era para ser dividido
entre Brasil e Argentina. O Brasil não permitiu. Tá? O Paraguai continuou existindo para que a Argentina não tivesse mais influência ainda nos territórios sul-americanos. O que aconteceu? O Brasil, com o tempo, começa a procurar uma proximidade com a Argentina. Uma proximidade essa que sempre foi muito complicada. E isso aí diz respeito ao período da redemocratização de ambos os países, além de toda quase a América do Sul, que foi a década de 80, década de 1980, quando os países abandonaram as suas ditaduras do período da Guerra Fria, apoiadas pelos Estados Unidos, e formaram o Mercosul. Lembrando que 2 décadas antes, década de 60 e de 70, até os anos 80, né, quando a Argentina, por exemplo, se envolveu na guerra contra a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas, né, o Brasil e a Argentina não tinham muito contato comercial. E isso aconteceu a partir de 85, com a aproximação, no caso de José Sarney, que foi o primeiro presidente não eleito pelo povo, mas da nossa redemocratização, e Alfonsín, na Argentina. E eles deram o pontapé inicial para que, alguns anos depois, já na década de 90, fosse formado o Mercosul. E aí sim, Brasil, Argentina, chamaram também Uruguai e Paraguai. No Tratado de Assunção, capital paraguaia, foi formado o Mercosul, que tem como objetivo, né, a eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros e as tarifas externas comuns, cobrar de produtos de países, né, do exterior, fora do bloco, a mesma tarifa alfandegária. E o Brasil e a Argentina aumentaram demais o seu comércio bilateral, porque o Uruguai e o Paraguai são muito pequenininhos. Lembrando que o principal pauta de exportação paraguaia, para se ter uma ideia, é energia elétrica, que sai de Itaipu, construída pelo Brasil, mas que teve uma área também alagada, imensa, né, do território paraguaio. Tá? Então, para você perceber que o Brasil chamou o Paraguai para o seu campo geopolítico, tá? Mesmo tendo prejuízos. E, além do que, o Paraguai é um país sem acesso aos mares e oceanos. E por onde os produtos paraguaios são exportados? Pelo porto de Paranaguá. O Brasil garantiu ao Paraguai, a partir dos anos 70, no regime militar, o escoamento dessa produção por rodovias. Então, o Paraguai hoje pode-se dizer que é um país totalmente da área de influência brasileira. É o mesmo caso da Bolívia, que também teve seu escoamento a partir de ferrovias e depois de rodovias, uma vez que ele tinha perdido acesso ao Oceano Pacífico numa briga, numa luta, numa guerra contra o Chile. E a Bolívia hoje é um grande produtor para o Brasil de outra fonte energética que o Brasil passou nesse século XXI a ter como, né, substancial no seu consumo industrial. Eu estou falando do gás natural, é boliviano, tá? É boliviano. Mas cuidado, a Bolívia, na verdade, não faz parte como membro efetivo do Mercosul. Tudo bem? Então, voltando a Brasil e Argentina, houve um incremento muito grande nas relações Brasil e Argentina. Não é à toa que hoje a Argentina é a terceira parceira comercial do Brasil, ficando atrás da China, dos Estados Unidos, que foi primeiro até o início dos anos 2000, e a Argentina é a terceira. E o Brasil leva vantagem no que diz respeito às exportações e importações com a Argentina, visto que o Brasil exporta mais produtos manufaturados para a Argentina do que importa. Então o Brasil tem um superávit na balança comercial nas relações bilaterais com a Argentina. Então isso é muito importante. Tudo bem? Com o passar do tempo, a Argentina, né,
assim como o Brasil, já no século XXI, e boa parte da América do Sul deu um direcionamento mais à esquerda. Aqui com o governo Lula, depois Dilma, na Argentina com Kirchner, entre outros países que foram para o lado mais da esquerda e começaram a privilegiar mais os países ditos emergentes do planeta. Não é à toa a criação dos BRICS, né? que no caso é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Até com um banco, né? Um banco dos 5, um banco de auxílio mútuo. E isso fez com que a influência dos Estados Unidos diminuísse muito aqui na América do Sul. Com exceção da Colômbia, toda a América do Sul foi para a esquerda, tá? Para a esquerda naquele sentido mais de um socialismo ou, no caso, de uma social-democracia, que é de esquerda dentro do contexto capitalista. E lembrando que a Venezuela entrou no Mercosul, ou seja, o Mercosul que era muito focado na porção, né, meridional da América do Sul, agora ele chega até o Caribe. Só que na Venezuela, o socialismo bolivariano do século XXI, o novo socialismo, ele acabou descambando para um lado negativo, que foi a falta de democracia. E dentro do contexto do Mercosul, nas suas leis, nas suas regras, a democracia tem que existir. Então, nesse momento, não se esqueçam, a Venezuela está suspensa do Mercosul devido aos problemas seríssimos políticos, econômicos, sociais que está acontecendo no país de Nicolás Maduro, o sucessor do Hugo Chávez. O chavismo, esse de esquerda que eu acabei de falar. Tudo bem, pessoal? Então foi isso que aconteceu aí ao longo do tempo. O Brasil é o gigante da América do Sul e, por que não falar, da América Latina, e com certeza os rumos agora irão para outro lado. Lembra que eu falei? O primeiro país a ter relações em números de exportação e importação é a China. Os Estados Unidos passou para segundo lugar. Só que agora, no novo governo de 1 ano e meio para cá, que é o governo Bolsonaro, há uma tendência de ir mais para o lado americano, estadunidense. Mas, por outro lado, na Argentina, né, que viveu aquela onda neoliberal, né, como toda a América do Sul, né, voltou à esquerda, com Fernandes, que é peronista de esquerda. E ninguém sabe o que pode acontecer a partir de então. Tudo bem? A Argentina, pessoal, é um país emergente, assim como o Brasil. Não tem aquela potencialidade toda em volume de PIB, população, área, mas é emergente também. Tudo bem? Então é isso que está acontecendo aí na nossa geopolítica, um apanhado histórico, chegando aos dias de hoje, nessas relações, principalmente focando Brasil e Argentina. Um abraço a todos, boa aula.